eu quero, antes de iniciar essa mensagem, agradecer a essa igreja. O Guto fez referência aqui à atuação missionária dessa comunidade, e eu quero agradecer porque a Secretaria de Evangelização da IPI tem duas parcerias com essa igreja. Primeiro com a Bruna e o Vinícius, que estão lá atuando através da MIAF, são parceiros, e a gente sabe de todo o cuidado e de todo o suporte que essa comunidade tem dado para esse querido casal. Segundo, nós somos parceiros no Projeto Alvo, está aqui o Valdir, não é verdade? E a gente quer agradecer também por todo o apoio desde o início dessa plantação que essa comunidade também tem tido com esses irmãos. Então, a minha expressão de gratidão. Eu quero ler um texto, nós vamos refletir sobre o tema perseverança no serviço cristão. O Guto passou para mim os temas que vocês estão trabalhando durante esse ano, as subdivisões desses temas e a proposição desse final de semana. E o texto que ele sugeriu para que a gente estudasse é o texto que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Uma coisa interessante a gente entender do contexto é que 1 Coríntios, capítulo 15, é um longo tratado no qual o apóstolo Paulo responde a perguntas a respeito da ressurreição. Ele vai, no início desse texto, falar sobre a ressurreição e as implicações da ressurreição para todos os crentes. E no final dessa recomendação, ele faz aqui uma recomendação prática comunitária. E é exatamente o que nós vamos ler. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa recomendação prática comunitária que o apóstolo estabelece é porque há uma compreensão de que a igreja é a comunidade de fé que testemunha a respeito da ressurreição. Mas, segundo alguns comentaristas, há nessa palavra de Paulo um relógio escatológico. Paulo vai, obrigado Guto, dizer que nesse período, nessa espera da parousia, pós-manifestação da ressurreição, a igreja deveria se manter firme. A crença da ressurreição não deveria ser uma justificativa e nem muito menos deveria ser o motivo de uma longa espera, como se essa ressurreição apontasse para uma parousia distante. E nesse relógio escatológico comunitário, o apóstolo Paulo dá esse conselho, meio que percebendo que talvez aquela comunidade teria dificuldades de enfrentar os desafios que ela estava enfrentando. De uma forma muito prática, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós queremos na ressurreição, somos testemunhas dessa ressurreição, e aguardamos a parousia, e nesse período, nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos compreender qual é o nosso papel comunitário nesse relógio, nessa agenda, nesse cronograma. Especialmente porque, se a gente for entender o contexto dessa carta, a comunidade enfrentava desafios dentro dela mesma e desafios também culturais, desafios externos. E é interessante a gente parar para pensar, porque nos dias de hoje, a igreja também enfrenta essas duas linhas de desafios. Há um desafio interno, e nós precisamos fazer uma autocrítica, de que como comunidade de fé, como igreja, a gente perdeu a percepção de que somos transitórios. A gente também precisa fazer uma autocrítica da quantidade de pessoas feridas e desigrejados que abandonam as nossas comunidades em função da nossa própria trajetória. Assim também como há uma expectativa da sociedade em referência à comunidade daquilo que ela deveria ser. E esses desafios, não só da sociedade esperando o que a igreja seja, mas dos próprios desafios que a cultura
nos impõe. Eu sempre gosto de refletir, e digo isso na minha comunidade, que nós precisamos sempre fazer uma exegese bíblica, perguntar o que o texto diz, aprender com o que o texto nos ensina, mas também fazermos uma exegese cultural para compreendermos os desafios que estão à nossa volta. Como igreja, e diante do aniversário de uma comunidade, a gente está de alguma forma, se colocando nessa posição, do que nós somos enquanto comunidade, quais são os nossos desafios externos, mas quais são os desafios da cultura. O que a cultura e a sociedade hoje têm colocado para nós? Diante disso, eu queria colocar aqui alguns problemas e algumas dificuldades que eu, como pastor de uma comunidade local, tenho enfrentado. Então, isso aqui não é uma recomendação do Guto, mas é um compartilhar de alguém que é pastor de uma igreja e que tem desafios, porque está inserido dentro dessa sociedade. Pós-pandemia, e a pandemia ela mudou as coisas de lugar, nós estamos enfrentando algumas dificuldades. A primeira dificuldade é a fragilização dos vínculos e a mudança na compreensão do que é compromisso. Eu quero sugerir aqui um livro chamado O Desenraizamento Contemporâneo, do Joel Birman, um sociólogo brasileiro. Há uma sociedade que fragilizou os seus vínculos. Uma das coisas que a gente pode afirmar, por exemplo, é que a internet, no período da pandemia, ela nos manteve conectados. Como comunidade, só foi possível nos mantermos por causa das programações que nós tivemos nesse ambiente virtual. Porém, embora estivéssemos conectados, os nossos vínculos foram fragilizados. E pós-pandemia, nós estamos sofrendo como igreja, não só nos desafios internos, mas também nos desafios externos, dessa fragilização das relações, de uma mudança da percepção e da compreensão do que é compromisso e do que é pertencimento. Hoje, e eu faço parte de uma comunidade que está crescendo bastante nos últimos anos, muita gente, e é interessante porque a gente encontra com uma dessas pessoas que se sentem parte, frequentando as nossas atividades apenas uma vez ao mês. E às vezes eu estou numa padaria, num lugar, e falo assim, eu sou da sua comunidade, eu participo, falo, que legal, mas eu não te vi lá. Não, eu vou todo primeiro domingo. Eu participo, olha, algumas vezes, ou na maioria das vezes eu acompanho pela internet, mas eu faço parte, porque a percepção dela, nessa cultura, é que ela faz parte, mesmo que o vínculo seja frágil, pequeno. Há uma mudança nessa compreensão. Há uma mudança na percepção das relações, e nós estamos vivendo isso pós-pandemia. Há uma segunda situação, e é um desafio, no meu entendimento, que é a cultura sazonal, que nós chamamos de dessincronização social. A ideia de que as pessoas hoje, elas se envolvem com algo, se dedicam àquilo, mas que logo diante dos primeiros desafios, elas abrem mão. Elas são sazonais, elas oscilam nos seus compromissos, elas oscilam na sua agenda. A gente percebe isso nas nossas atividades, nos nossos cultos de domingo. Tem domingo que a igreja está lotada, não tem onde sentar. No outro domingo, cadeiras vazias. Você faz uma atividade, as pessoas se envolvem, na próxima atividade elas não se envolvem. Eu chamo isso de cultura do W, essa oscilação, essa dessincronização social. Isso afeta a todos nós. Isso mostra que a nossa cultura vive nessa pauta sazonal. E aqui eu quero fazer uma conexão com você, para você entender que esses problemas não afetam só a igreja. Esses problemas afetam a cultura como um todo, a sociedade como um todo, afetam as nossas famílias. Porque também no ambiente familiar os vínculos são fragilizados. Porque também nas relações interpessoais, porque também nas relações de trabalho, os vínculos foram fragilizados. E a igreja, ela é um extrato daquilo que acontece à nossa volta. A dessincronização social mostra que as pessoas estão oscilando num comportamento
sem a mínima percepção e discernimento daquilo que elas estão sendo afetadas. Um exemplo prático disso, eu gosto de dizer isso, eu não conheço a maioria de vocês aqui, pude reencontrar o pastor Bruder aqui, amigo, o Guto, o Juba, o Valdir, o pessoal do JV, eu ia falar aqui, olha só, né? Dos vencedores, o Marcos, o Alexandre, o pessoal que está sempre com a gente lá. Eu gosto sempre de contar a seguinte experiência. O cara chega no trabalho, de repente ele encosta naquela hora do cafezinho para tomar um café, e o cara está ali do lado dele, magro, esbelto, e ele fala, cara, você emagreceu, o que você fez para emagrecer? Ele falou, cara, estou indo num box fazendo crossfit, você não tem ideia. Achei o esporte que eu queria. Achei. Você não tem noção. O treino passa rapidinho. 45 minutos, 50 minutos, você faz um treino. Já encontrei, inclusive, uma família lá. A gente treina, tem resultado, o cara fica todo entusiasmado, fala, cara, eu acho que eu vou nesse lugar. Estou meio barrigudinho, fora de peso. Eu acho que vou me conectar, vou fazer parte dessa família aí. Só que ele pensa o seguinte, como eu vou falar para minha esposa que vou no CrossFit se eu estou pagando a academia em 12 vezes no cartão? Mas ele vai. E aí ele chega lá, treina, ele se conecta, faz uma fotinho para o Stories do Instagram, lá bonitinha para ele e tal, coloca lá, vai para casa todo feliz, chega para a esposa e fala assim, amor, encontrei o esporte que eu tanto procurava. Ela fala, tá bom, mais um, verdade, mas você está lembrando que você está pagando a academia em 12 vezes no cartão de crédito. Não, esse é diferente, esse é muito diferente. O treino passa rapidinho, as pessoas são conectadas, é uma família, é intenso. E aí ele volta para treinar. Quando ele volta para treinar, ele pega aquele shortão antigo da rainha, aquela roupa antiga, vai treinar, e aí o amigo dele fala o seguinte, esse cara convidou, cara, não é essa roupa aqui. Você precisa de um shorts, uma meia. Olha, aqui no final do box tem uma lojinha. Você pode comprar ali, se dedicar uma parte do seu recurso, da sua mensalidade. É uma assinatura. Você pega um shorts, uma camiseta, uma meia. Ele fala, cara, como eu vou falar para minha esposa? Se eu acabei de comprar um tênis para fazer academia, ainda estou pagando no cartão de crédito. Ele vai, compra a roupa do CrossFit, se adapta. A meia certinho, shorts, que é para aquele tipo de esporte, a camisa, está ali. Só que de repente a vida vai se desenvolvendo, trabalho, viagem. Um dia ele fala, hoje eu não vou, está muito frio. Mas aí ele pensa, cara, será que eu não vou? Não vou, ele não vai. No outro dia ele não vai de novo. Daí ele fala, cara, se eu voltar a treinar, o corpo vai doer de novo, vai atrapalhar meu trabalho, eu não vou mais. Quando ele menos percebe, habitualmente ele deixou de lado o CrossFit. Aí um dia ele chega no trabalho, aquele mesmo cara está tomando um cafezinho e fala assim, cara, você não sabe. Ele falou, cara, qual é dessa vez? Estou andando com um grupo de bike, aos domingos de manhã, e aí o cara fala assim, você está brincando comigo? O que é isso? Cara, a gente se reúne todo domingo de manhã, é uma família. Pegamos a bike, saímos nas estradas por aí e tudo mais. E o cara falou, cara, estou pagando a academia, estou pagando o CrossFit, como eu vou falar para minha esposa que eu vou entrar agora na onda da bike? Mas ele está animado, ele quer mudar um pouco do seu corpo, quer encontrar um pouco de saúde, e ele vai, só que ele vai com uma bicicleta acessível, filha dele. Chega lá com aqueles caras e ele percebe que a bike não é aquela. E ele volta para casa e ele fala, amor, encontrei o esporte que eu queria. A mulher fala, mas amor, você está pagando a academia em 12 vezes, ainda o CrossFit ainda tem as roupas. Ele fala, não, você não tem noção, esse é diferente. Esse é diferente. Esse é diferente. A gente anda assim pelos locais, você precisa ver um ambiente, é uma família. E aí o amigo dele falou, cara, agora você precisa trocar de bike. Ele entra no Mercado Livre, R$10.000 a bike mais barata. E ele compra aquela bike, no dia que ele chega com a bike nova, um amigo dele vira assim, a bike é legal, mas não é essa roupa. É aquela roupa bem coladinha, assim, bem coladinha. E vou te mandar o link para você comprar. Ele vai, compra todo o kit, compra tudo. Em 15 dias de esporte, ele compra relógio, compra roupa, está pronto para o esporte. Até que vem uma gripe, um resfriado, um frio, uma viagem, e ele abandona de vez a bicicleta. Só que não acaba aí.
ele volta para o trabalho dele. Quando ele chega no trabalho, está o cara lá, o mesmo amigo dele, tomando um cafezinho. Ele fala: e aí, cara, está tudo bem? Tudo bem. Cara, encontrei o esporte. Você está brincando? Qual é? Beach tênis. Eu não conheço a sua venda, a sua vida, não fica bravo comigo. A cultura sazonal é exatamente esse modelo. Prazer, interesse, conexão, consumo e depois descomprometimento. Isso é um extrato do que nós vivemos enquanto sociedade. Isso é um extrato daquilo que nós vivemos nos dias atuais, sazonalidade. É assim com os nossos hobbies, é assim também com as nossas relações afetivas, e isso afeta a vida da nossa igreja. Do comprometimento, e essa é das coisas que eu ouço, rodando e viajando por aí, pastores e líderes perguntando: como que eu faço para que as pessoas tenham mais compromisso? Para que elas sejam mais perseverantes? Para que elas tenham um pouco mais de dedicação no ministério? Eu sempre falo: olha, não é só um problema da igreja, é um problema da sociedade. É um problema que atinge as nossas casas, as nossas famílias e também o ambiente profissional. A sazonalidade, a dessincronização social é uma enfermidade que foi potencializada no período da pós-pandemia. Agora, Paulo está falando aqui sobre esse relógio, esse calendário que durante a expectativa da parousia entre a ressurreição e a sua volta, a comunidade deveria se manter firme. Deveria se manter fiel. A gente pode ler, até pela proposta que o Guto nos passou, que a comunidade deveria ser perseverante, não ser absorvida pela cultura, não ser absorvida pelas dificuldades internas que muitos de nós temos. Eu, como pastor de uma comunidade local, enfrento os mesmos desafios. É comum. Recentemente eu cheguei para uma líder oficial da nossa igreja, disse para ela assim: olha, a gente está gravando um vídeo, o pessoal da comunicação pediu que no próximo domingo todos os oficiais viessem, depois do primeiro culto nós vamos nos reunir para fazer uma foto. Ela se vira para mim e diz: pastor, é que eu já vim esse domingo que vem eu não venho. O que é isso? A sazonalidade. Essa cultura que faz com que as pessoas oscilem. Essa cultura que faz com que as pessoas não estabeleçam vínculos, comprometimento, não se envolvam. E a gente precisa olhar, e qual é a resposta bíblica para isso que Paulo está dando a essa comunidade nesse período? Diante dos desafios da cultura, qual a resposta bíblica? Especialmente diante do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, no mundo de desistência, persevere. No mundo de desistência, persevere. Deixa eu dizer algo para você, porque eu quero me referir à igreja, mas isso também se aplica à sua vida, às suas relações, à sua família, até porque nós cremos no evangelho integral, que alcança o ser humano como um todo. E talvez essas enfermidades da cultura afetam você, não só na dimensão comunitária da vida eclesiástica, mas afeta você nas suas relações. No mundo de desistência, persevere. Paulo diz: mantenham-se firmes e que nada os abale. Essa palavra aqui, firmeza, tem a ver com o significado de se manter posicionado diante da dificuldade. Alguns dicionários bíblicos sugerem que uma das maneiras que nós temos de compreender o significado de algumas expressões é exercitando o antônimo, a antítese do seu significado. E aqui a antítese da palavra firmeza é a palavra vulnerável. Vulnerável. Mantenham-se firmes diante dos cenários de vulnerabilidades. Diante dos cenários que mudam, mantenham-se firmes. A dificuldade que nós temos é olhar para essa cultura e a gente perceber que nós somos volúveis. Quantas dietas eu e você nós começamos e não terminamos?
Quantos compromissos nós levantamos a mão e dizemos o seguinte: conte comigo, mas na primeira justificativa a gente pula fora. Quantos cargos, quantos projetos na vida em comunidade nós levantamos a mão e dizemos assim: eu estou dentro. Até a primeira dificuldade, o primeiro desafio, nós pulamos fora. Quantos casais procuram ajuda para compreender a crise que estão enfrentando, que vão até uma sessão, 2 sessões, mas que abandonam diante das rotinas e do cotidiano que todos nós enfrentamos. Paulo está dizendo que a vida em comunidade é uma vida de perseverança. A vida em comunidade é uma vida de perseverança. Não tem como se envolver com uma comunidade de fé sem ser perseverante. Porque os desafios são muitos. As dificuldades são enormes. São muitos. Quando nós começamos a plantar a igreja, nós começamos plantando na nossa casa, eu e minha esposa. Nós abrimos a nossa casa pequena, a gente alugava um data show como esse, colocava na passadeira, a Aline colocava uma toalha na passadeira para esconder a passadeira, colocava na parede, arrumava um sofá, a Aline transformava um quarto no espaço kids, e tinha muitos domingos que não vinham ninguém, vinham poucas pessoas. A gente se preparava e de repente entrava na rede social, via que tinha um aniversário, um casamento, e olha, fulano já não pode vir, acabou de postar uma foto na praia. Para uma comunidade de 6, 8 pessoas, e aí a gente ficava consumido com aquilo. Senhor, será que a gente continua, não continua? A gente continua, porque a perseverança é um princípio da vida em comunidade. Talvez muito do que nós esperamos em relação à vida da igreja, a mudança, a transformação, a visão eclesiástica que nós tanto esperamos, só possa de fato acontecer quando uma liderança compreender o caminho da perseverança. Talvez muitas mudanças no nosso casamento, na nossa vida familiar, assim também como na nossa saúde, só acontecerão se nós não desistirmos. Se nós não desistirmos. Há uma frase do Rick Warren que diz que a perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Sempre que resistimos à tentação de desistir. Eu quero convidar você a fazer uma oração diante dessa consideração. Senhor, diante das vozes que sopram nos meus ouvidos para desistir, que eu encontre em Ti forças para continuar. Eu vou repetir. Senhor, diante das vozes que sopram nos meus ouvidos para desistir, que eu encontre em Ti forças para continuar. Não desista, persevere. Ainda que sopre aos seus ouvidos para que você mude, para que você busque uma outra coisa que te dê prazer instantâneo, persevere na vida em comunidade. Fique, permaneça e persevere para viver a fé na comunidade. Há uma segunda consideração partindo do texto. No mundo descomprometido, dedique-se. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E aqui, se a gente for usar a antítese, o contrário, sabe qual é a palavra? Ocupação. Interessante, ocupação. A gente poderia dizer o seguinte: olha, quem está sempre ocupado, e aí a gente olha para a nossa agenda, para a maneira que nós vivemos, para essa loucura da vida urbana, a gente vai perceber que nós sempre estamos indisponíveis. E para vivermos em comunidade, é preciso dedicação. Assim também como para enfrentar os cenários da nossa vida, seja na nossa casa, seja na relação com os nossos filhos, é necessário dedicação. É necessário disponibilidade. E aqui eu quero afirmar o seguinte para você: a vida em comunidade é uma vida
de dedicação. Não tem como a gente sentar, se colocar como uma pessoa indisponível, apontando sugestões e ideias para que as pessoas façam, sem ao menos nos envolvermos e nos colocarmos como aqueles disponíveis na obra do Senhor. Eu creio, e eu tenho afirmado isso na minha equipe pastoral, na igreja que eu pastoreio, sempre que Deus usa pessoas disponíveis. Deus usa pessoas disponíveis. Falo isso para os líderes da igreja: olha, se você encontrar alguém capacitado, alguém com habilidade, com visão, mas você percebe que essa pessoa é indisponível, vá para o disponível. Porque Deus usa pessoas disponíveis. Deus capacita pessoas disponíveis. Deus dá ferramentas, recursos, unção, para que a pessoa disponível seja um instrumento de Deus na vida da comunidade. E muitas vezes a gente espera que algo mágico aconteça, ou que alguém venha com uma super capacidade para resolver, e Deus usa pessoas disponíveis. Esse talvez seja um dos grandes exercícios para a nossa vida também enquanto instituição. Porque o perfil que as pessoas procuram muitas vezes é o perfil da perfeição. Não é o perfil daquele que se coloca como disponível, mas daquele que tem a retórica, a embalagem religiosa, que muitas vezes não é mais um ponto de conexão com a cultura, porque a sociedade mudou, a cultura mudou, e Deus usa essas pessoas que estão dispostas a serem usadas na obra do Senhor e na vida em comunidade. Pessoas disponíveis. A oração que nós podemos fazer é a seguinte: Senhor, diante de muitas ocupações e distrações da vida, que eu encontre tempo para me dedicar àquilo que é essencial, agradar o teu coração. O John Stott vai dizer que quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que Ele é digno da nossa dedicação. O quanto nós temos ofertado e dedicado do nosso tempo para a vida em comunidade. O quanto. É muito comum no nosso sistema presbiteriano, nós amamos reuniões, comissões, reuniões, ata. Aqui eu posso falar porque eu estou dentro. E nessas reuniões que nós temos, sempre chega alguém, senta na cadeira e diz assim: pastor, tive uma ideia. E às vezes eu fico pensando, será que a pessoa acha que o nosso problema é ideia? Se nós fizermos isso, e aí eu estabeleci um compromisso, que junto com a ideia vem a dedicação. A primeira pergunta: ok, junto com a sua ideia, qual é a sua parte nessa ideia? Qual a sua dedicação nessa ideia? Qual o seu envolvimento? Qual é a sua perspectiva de atividade naquilo que você coloca? A gente pode sentar, participar de um fórum, de um evento, a gente pode discutir sem a mínima autocrítica do nosso envolvimento, da nossa participação. Nós estamos aqui, por exemplo, ouvindo a palavra, cantamos, tem pessoas servindo. Possivelmente tem pessoas aqui servindo. Por que nós não nos dispomos a servir? Por que nós não nos dispomos a dedicarmos o nosso tempo, a ofertarmos a nossa vida para participarmos da comunidade? Sabe por quê? Porque a vida em comunidade é uma vida de dedicação. Não tem como ser e viver igreja sem fazer parte desse movimento, sem fazer parte desse grupo que dedica a sua vida. Alguns anos atrás nós estabelecemos um fluxo. Isso foi uma estratégia do rapaz que trabalha na nossa comunicação na igreja, que é a seguinte: espectadores é a primeira casca da cebola,
depois nós temos frequentadores, depois nós temos participantes e nós temos o núcleo, que é a comunidade. Espectadores, frequentadores, participantes e a comunidade, é o extrato. Às vezes a gente olha para a igreja, 1000 pessoas, hall de membros, 800 pessoas, e aí você precisa fazer uma ação, 150 pessoas, 200 pessoas. E aí a gente sente e fala o seguinte: nós precisamos trazer as pessoas que estão apenas assistindo, que são espectadores, para o passo de frequentadores. E como frequentadores, participarem da vida da igreja, se envolverem, colaborarem, se conectarem. E participando, vivam de fato o que é uma comunidade. Porque é na comunidade que nós partilhamos a vida, exercitamos a fé e testemunhamos da ressurreição. Há um terceiro e último aspecto que nós aprendemos com o texto. E talvez isso mexa com muitos de nós e com muito da nossa religiosidade. No mundo de exposição pública, especialmente por causa dessa cultura hedonista, narcisista, Deus vê o seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando o Guto passou para mim esse texto, nós conversamos, a gente corre nos dicionários que a gente tem para tentar compreender o que o texto está dizendo, contexto, e o texto diz para nós hoje. Um comentarista disse que o apóstolo Paulo, ele está usando aqui um pouco de sátira. Não que ele está tirando sarro das pessoas, mas ele está dizendo o seguinte: olha, alguns estão reclamando do que fazem, mas não reclamem, porque o que vocês fazem não será em vão, não será inútil, porque Deus está vendo. E talvez para nós, e o ambiente comunitário, muitas vezes a gente é captado por essa sedução da aparência, do reconhecimento público. O chamado de Deus para nós é sermos coadjuvantes. Não é no palco que nós vivemos a igreja, é na comunidade, no chão da fábrica, uma expressão muito comum em Sorocaba, é nas relações, é nos bastidores, nos corredores, nas casas, nas relações, porque Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Nós vivemos numa cultura de protagonismo e destaque. A gente vive numa cultura narcisista. A nossa recompensa vem daquilo que Deus vê. E o que Deus vê? Ele vê o nosso coração. Ao servir, Deus trata de nós, trabalha em nosso caráter, trabalha em nossa personalidade, despedaça o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Sabe por quê? Porque a vida em comunidade é uma vida de serviço. Uma das coisas que nós aprendemos plantando uma igreja é que a linguagem comunitária é o serviço. Ainda que a igreja tenha crescido, ainda que eu tenha como pastor certos privilégios, mas eu, a minha esposa e os meus filhos participamos das escalas de serviço dos voluntários. Eu lembro que quando a gente estava caminhando já para uma segunda etapa da nossa igreja, a gente saía mais cedo, a gente montava as cadeiras, e a gente tinha uma dificuldade, porque nós morávamos numa rua que tinha um São Bernardo na frente, e o São Bernardo fazia cocô no portão da igreja todos os domingos, 6 quilos e uma tampinha. Parávamos o carro, eu e a Aline, a sua primeira função era tirar o cocô do São Bernardo. Os filhos pequenininhos, a gente arrumando cadeira, bebedor, a Aline passando café. Eu lembro que um dia ela falou: será que em algum momento a gente vai parar de montar cadeira? A gente não consegue parar de montar cadeira. Uma vez nós fomos visitar um amigo pastor, lá em São Paulo, na Vila Carrão, numa comunidade muito conhecida.
O Theo já tinha ali uns 6, 7 anos, ele entrou, ele nunca tinha visto uma igreja com tanta estrutura, ele olhou e falou, uau, que igreja, que som. Nossa igreja é muito pequenininha, cheia de cadeira de plástico branca, tinha que montar e desmontar todo domingo. Ele ficou encantado, só que ele olhou para trás, ele viu eu e a Aline. E ele pensou, puxa, posso chatear meu pai com isso, né? Aí ele virou assim, pai, essa igreja aqui é bonita, mas a nossa é mais legal, né? Porque na nossa a gente precisa montar cadeira, né? O serviço é o ponto de conexão da comunidade. Muitos pastores e líderes precisam compreender que a liderança comunitária se dá no serviço. O quanto nós servimos na comunidade. Quando eu vou no circo, e eu falo muito isso para a liderança e para o conselho da minha igreja, eu vejo que o circo tem uma filosofia eclesiástica interessante. Você vai lá e de repente o cara está na moto lá, no Globo da Morte, você vê aquele cara trapezista pulando para lá, e de repente é o cara que está vendendo pipoca para você. Você sai para lá, o cara que está vendendo maçã do amor é o cara que estava na moto, sem nenhum tipo de constrangimento. E nós absorvemos uma cultura religiosa de destaque, de uma linguagem que não pertence à vida em comunidade, porque a vida em comunidade é uma vida de serviço. O Henry Nouwen diz que comunidade é onde a humildade e a glória se tocam. Mas não a minha glória, a glória de Deus. Quero convidar você a fazer a seguinte oração: Senhor, sonda o meu coração e usa a minha vida. Usa a minha vida. Está na hora de muitos pastores e líderes saírem dessa retórica, dessa linguagem e servirem em suas comunidades. Está na hora de muitos presbíteros e presbíteras saírem das mesas e irem para os corredores da igreja servir. Porque a vida em comunidade é uma vida de serviço. É uma vida de serviço. É uma vida que partilha aquilo que é o ponto de conexão, servir uns aos outros. Eu quero terminar, pedir que os meninos, olha só, Marcos, os meninos venham aqui. Alguns anos atrás, eu fui participar de um evento. Eu estava junto com uma pessoa da minha comunidade, que foi me levar, e quando eu cheguei no evento, eu participei do evento. Na hora que a gente saiu para o café, uma pessoa me abordou e falou assim, puxa, eu esperava mais de você, hein? Eu achei que você tinha uma retórica, eu via você nas redes sociais, eu achava que você é um cara eloquente, mas eu percebi que não tem nada disso. E eu percebi que aquilo foi uma crítica, talvez porque no mundo religioso a gente sempre tem a expectativa dessas caricaturas. Mas essa pessoa que estava comigo, que inclusive já veio aqui comigo, o Bruno, que me leva para baixo e para cima, me pega no aeroporto, ele falou, Caio, a nossa igreja e a nossa comunidade te entendem, te ouvem. E isso é suficiente. E eu resolvi há alguns anos ser pastor de uma igreja local e servir nessa igreja local. E fazer diferença dentro desse contexto, com a minha linguagem, com a minha forma, com a minha maneira, com a maneira que eu e minha esposa compreendemos ser uma igreja. Uma igreja que serve. Uma igreja que se conecta uma à outra, na sua história, nas suas relações. Uma igreja que é frágil, mas ao mesmo tempo cuidadosa. Uma igreja que é verdadeira, sem um discurso religioso, sem uma oratória imposta, que a pessoa me encontre no corredor e me veja falando da mesma forma que eu falo aqui, ou da mesma forma que eu falo com minha esposa, com os meus filhos, porque a comunidade é uma comunidade de fé que testemunha da ressurreição e que é conectada ao cotidiano e à vida. Quais são os ensinamentos para nós? Em primeiro lugar, no mundo de desistência, persevere. No mundo de descomprometimento, dedique-se. No mundo de exposição pública,
Deus vê o seu coração. Há 3 anos atrás, um grande amigo fez parte de um grupo de pastores que foi até o Líbano resgatar famílias e trazer famílias da Síria para o Brasil. Esse grupo de pastores passou por um treinamento em São Paulo, foram até a fronteira do Líbano com a Síria, resgatar essas pessoas para trazerem para cá, acolherem, inclusive aqui em Marília era uma das possibilidades. As agências se reuniram, a gente começou a pensar estratégias de acolhimento para essas pessoas, e esse grupo de pastores foram até lá. Então havia contatos com coiotes, que eram pastores, que traziam famílias cristãs até a divisa, e também famílias que não eram cristãs, até a divisa, para que esses irmãos pudessem trazer essas famílias para o Brasil. E nós fomos nos encontrar em São Paulo, lá no JV. Quando nós nos encontramos lá, um desses pastores, um grande amigo, chegou e disse: Caio, você não tem ideia do que nós vimos, o cenário que a gente viu, mas tem algo que marcou profundamente a minha vida, o meu ministério. Os pastores traziam suas famílias até a divisa, e nós íamos recebendo as famílias, os filhos e filhas desses pastores, esposas desses pastores, e quando chegava ele na linha, ele dizia: eu não vou, você precisa vir, sua família está aqui. E eles respondiam, não só um: nós vamos permanecer, nós vamos voltar, tem um povo lá nos esperando. Aqueles líderes tentavam convencer, dizendo: não, faça isso. Não, a nossa família está segura, vocês vão cuidar, mas nós vamos permanecer, porque é aqui que Deus quer que nós permaneçamos aqui. E aí surgiu uma teologia chamada teologia do permanecer. A teologia que faz a gente olhar para a vida em comunidade e não desistir do propósito de Deus aonde nós estamos. A gente pode ir para um lugar melhor, com uma música melhor, com uma estrutura melhor, com uma fala que abraça o nosso coração, que satisfaz o nosso ego, que vai dizer que a gente é vencedor, que vai dizer que a gente vai prosperar, que vai dizer, a gente pode hoje. Mas o desafio da vida em comunidade, apontando para a ressurreição e para a volta de Jesus, é permanecermos no propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Para a minha e para a sua vida. Não desista. Não desista. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. São 3 orações que nós devemos fazer nessa noite. Senhor, diante das vozes que sopram nos meus ouvidos para desistir, que eu encontre em Ti forças para continuar. Senhor, diante das muitas ocupações e distrações da vida, que eu encontre tempo para me dedicar àquilo que é essencial, agradar o Teu coração. E Senhor, sonda o meu coração e usa a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você poderia ficar de pé e fazer essa canção como sua oração de entrega? Que possamos estar dispostos a servir a Deus e tudo que viemos a fazer aqui na casa dele, como foi pregado e compartilhado aqui. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Louvado seja o Senhor, amém? Que bênção. Irmãos, apenas um aviso. Amanhã de manhã, às 10h30, nós vamos continuar celebrando a Deus pelos nossos 93 anos de idade, de história, com a presença dos irmãos aqui no louvor. O pastor Caio também vai trazer a palavra. Vai trazer a palavra também logo de manhã e à noite o pastor Bruder. Então, 10h30 da manhã e às 19 horas também. Eu estarei ali na porta vendendo os produtos dos Vencedores por Cristo. E a situação é assim: se você não ajudar, você vai ser chamado no conselho para explicações. Principalmente os velhos que sabem cantar decor. Os novinhos eu ainda perdoo, mas os velhos, que nem o Juba, que veio com uma conversa fiada, o cara sabe tudo decor. É ou não é, pastor? Aí, gente, então é isso, tá? Sem pressão, sem nada, tá? De livre e espontânea pressão mesmo. Obrigado. Irmãos, então assim, amanhã de manhã às 10h30, depois da noite às 19 horas, nós vamos fechar com uma festa aqui, tem umas surpresas para vocês. Então, você que talvez não tenha compromisso com a sua igreja, aí venha ou de manhã ou à noite, esteja presente para celebrar o nome do Senhor Jesus, amém?
Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, nos envie em paz para as nossas casas. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Guarda a nossa saída, a nossa entrada, desde agora e para sempre. Sim, Pai, também que possamos ser revestidos com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, e o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Deus, é isso, nós queremos voltar junto com o Senhor, Pai, para as nossas casas, para os nossos lares, porque o culto, a liturgia da vida espiritual continua. Nós queremos ser essa igreja que se reúne sim, mas também uma igreja, Pai, que avança, que continua, que tem compromisso, Pai, sim, Pai, com a sua casa, com os seus vizinhos, com o seu bairro. Queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que testemunha, uma igreja que exala o bom perfume de Cristo. Recebe a glória deste culto, as canções, as orações, as intercessões, todo o movimento deste culto, toda a liturgia, todo o trabalho do povo, seja devolvido para Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Jesus, fique feliz por nós. Receba a glória deste culto, Deus. E povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.